Bérgamo, na verdade, não foi minha primeira opção. Quando eu estava fazendo as pesquisas, eu tinha optado por Torino. Opa, temos um ponto aí. Agora sim, por que que eu escolhi Bérgamo, né? No meio de tantas cidades, fiquei na ponta do lápis. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Eu acho até que é uma espécie de conselho. Eu sei que isso é algo bem pessoal. Querendo ou não, pesa ali também na balança. A gente sabe que sim, né? A gente sabe que o coração bate mais forte para uma cidade que tem um. Então isso para mim caiu como uma luva, é extremamente perfeito. Rica de oportunidades. Então, sem dúvidas, eu tinha que vir morar para Lombardia. Como se fosse uma cidadezinha de interior. E Bergamo não é uma cidade de interior. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, bem-vindo ao meu canal. Você já deve estar sabendo que eu estou morando na Itália, mais especificamente na cidade de Bergamo. Antes de mais nada, eu já queria pedir para vocês curtirem o vídeo e ativar o sininho, que isso vai ajudar bastante o canal a crescer. E isso vai ajudar eu trazer aqui para vocês vídeos novos, pelo menos uma vez por semana, contando como é que é a vida aqui. A vida na minha cidade, a vida na Itália no geral, ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, já quero dizer que eu estou morando aqui com a documentação toda correta. Por que que é importante dizer isso? Porque eu sei que ainda tem pessoas que pensam que mudar para outro país pode ser feito assim, meio que sem regras, né? A gente sabe que isso funcionou um tempo atrás, mas hoje já não é mais possível. Os processos aqui são extremamente bem amarrados. Isso quer dizer que, se você não tiver com a documentação correta, seja ela uma cidadania, seja ela um visto ou um permesso, você vai passar muito trabalho. Isso vai acabar frustrando ou até mesmo interrompendo o teu sonho de morar aqui. Então é preferível que, estando lá no Brasil ainda, busque essas informações, ou seja, para um módulo de cidadania, ou como eu falei os demais, para um visto, para um permesso de sojourno, quem sabe. De forma alguma eu vou incentivar vocês a virem aqui e fazerem isso de uma forma totalmente errada, porque isso já é difícil para as pessoas que possuem esses documentos, que estão tudo certinho, imagina para quem não tem nada disso, tá? Então a pessoa vai realmente sofrer muito. Ah, mas Lucas, eu conheci alguém que fez isso e deu certo. Pode ser, mas não é a regra, é a exceção. Então a gente sabe que, principalmente os processos iniciais que você precisa passar, tu precisa estar com a documentação correta, porque é uma coisa amarrada na outra. Se você tem um documento correto, você não consegue seguir com as outras coisas que você precisa fazer para ter uma vida aqui. Seja um aluguel, seja uma conta de banco, seja conseguir um emprego. Então, primeiro de tudo, trate de conseguir a documentação correta para vir aqui. Esse conselho serve tanto para a Itália quanto para outro país que você está pensando em migrar. No meu caso, então, eu estou vindo através da cidadania italiana. Entrei com esse processo lá no Brasil. Quando eu vim para a Itália, eu já vim com um passaporte vermelho, né, passaporte rosso, e o codice fiscale. Então as outras coisas eu vou conseguir aqui na Itália, mas já consegui com esses dois que já ajuda bastante, tá? Quando eu decidi vir para cá, óbvio que não foi do dia para a noite, isso foi feito durante alguns anos, desde o momento que eu entrei com o processo de cidadania, eu já comecei a pesquisar sobre o país, estudar um pouco sobre a língua, a cultura daqui, para poder começar a entender, para ver se realmente era o que eu queria. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, obviamente, foi a questão da saúde. Aqui é como se eles tivessem uma saúde gratuita, não é exatamente 100% gratuita, a gente sabe disso, mas é um sistema de qualidade que, quando possui custo, os custos não são elevados. Então isso é uma coisa importante, eu não queria me mudar para um país onde, estamos como exemplo, os Estados Unidos. A gente sabe que os custos de saúde lá são mais elevados, principalmente se você não tem um plano de saúde, alguma coisa assim. Existem alguns outros países que possuem também sistemas de saúde que você paga ou você é obrigado a pagar, que, se eu não me engano, o exemplo é a Suíça, que você é obrigado a ter um seguro de vida. Então eu queria que não fosse desse modelo, tá? Isso é uma das principais coisas que me chamou a atenção, o sistema de saúde gratuito. Importante também colocar na regra, principalmente para a gente que é brasileiro, a questão da segurança. Eu lá no Brasil, eu morava em Santa Catarina, né, na cidade de Criciúma, é uma cidade relativamente bem segura, tem os seus problemas com segurança, assalto, enfim, roubo, entre outras coisas? Tem, mas eu sei que nem se compara às outras cidades do Brasil afora aí. Então, eu praticamente nunca sofri nenhum assalto, nada do tipo, e durante toda a minha vida eu tive sempre a sensação de segurança na minha cidade. Esses últimos anos, a situação ficou um pouquinho mais complicada, mas nada que realmente fosse extremamente alarmante, como outras grandes cidades que a gente conhece Brasil afora. Mas essa é uma questão que eu também coloquei no papel, segurança.
Realmente aqui a gente vê que tem uma segurança diferenciada, assim, você vê as pessoas andando tarde da noite na rua, sem preocupação, sabe? Como se fosse uma cidadezinha de interior, e Bergamo não é uma cidade de interior. O terceiro ponto que fez eu escolher a Itália é a questão do patrimônio histórico dela. A Itália já é conhecida, né, mundialmente pela sua história, a partir dos romanos e tudo mais, mas realmente aqui a gente vive diariamente a história. Qualquer lugar que tu vai, aconteceu alguma coisa ali, aquele cantinho ali tem alguma importância para a cidade histórica. Então, não só na minha cidade, mas como nas demais, a gente sabe que a Itália ela é muito envolvida com a questão histórica. E ela realmente protege os seus monumentos. Isso é lindo de ver, tá? Tu vê a questão da cidade organizada junto com a natureza, organizada junto com a sua história. É bem diferenciado. Eu, particularmente, amo história, então, para mim, eu tô no paraíso. Outro tópico importante que eu coloquei na minha lista porque escolhi a Itália é a questão da alimentação. A gente sabe também que a Itália ela é muito famosa pela sua comida, ela é difundida aí no mundo afora, né? E no Brasil também, justamente por conta da imigração italiana que foi o Brasil, né, levando parte da sua cultura. Claro que, decorrer do tempo, lá no Brasil ela também sofreu suas alterações, não é exatamente o mesmo tipo de comida daqui, mas é muito similar. A questão das massas, da pizza, é tudo muito parecido. E da alimentação não tem como tu estranhar, porque a comida é muito parecida. E hoje em dia no supermercado tu consegue encontrar todo tipo de produto, então tu consegue encontrar feijão, tu consegue encontrar arroz, né? Algumas coisas mais específicas como farinha de mandioca e tapioca, enfim, você consegue encontrar em alguns mercados que tem mais ali uma seção ali de outros países. Então não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, você consegue manter uma alimentação normal que tu já tinha no Brasil. Questão das verduras, legumes e carnes, tudo mais. Totalmente diferente se eu escolhesse um país como a China ou como o Japão, que eu sei que a alimentação deles é bem diferente da nossa. Então, talvez isso eu causaria uma estranheza, né? Mas a questão da Itália é como se eu estivesse em casa, então tá tudo certo. Outro ponto importante que fez eu escolher é a questão do clima variado. Dizem, vamos ver, dizem que o clima aqui é muito parecido com o do Brasil. O que eu estou sentindo é que o verão aqui, ele é um verão mais seco, assim, parece que gruda no corpo, não sei explicar exatamente. Eu tô achando o verão daqui pior do que o verão do Brasil. Quem já mora aqui na Itália, está vendo esse vídeo, quem já visitou, deixa aqui embaixo para saber se você também sente isso, que o verão daqui é um pouco mais pior, é um pouco mais quente do que o verão do Brasil. Agora, outra coisa interessante também é que aqui as estações são bem definidas, ou seja, o outono vai ter aquela cara com as folhas laranja e vermelho, já no inverno, já vai cair todas as folhas, vai ser mais frio, dependendo da área que você está, neva. Então, é tudo bem definido, primavera com tudo bem florido. Então, isso é algo que eu admiro nos países que têm estações definidas. Praticamente lá no Brasil, no lugar onde eu morava, era praticamente calor e frio. Tinha essas duas diferenças. O outono ele não tinha uma mudança específica, a primavera não tinha uma mudança específica. Parecia só duas estações. Não sei se era uma impressão minha, mas eu acho que aqui é um pouco mais dividida certinho. E quando eu estou gravando isso, eu estou morrendo de calor. Um ponto importante. É claro que não poderia faltar começar falando já sobre isso, que é a questão eu escolhi a Itália por conta da minha família, que é de origem italiana, né? Então, como eu falei ali, eu já tenho o documento, né, a questão do passaporte, e o código fiscal e tudo mais, a cidadania italiana, que ajuda bastante. Então, eu botei na ponta do lápis. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Eu acho até que é uma espécie de conselho. Eu sei que isso é algo bem pessoal, mas eu acho, na minha opinião, né, vamos deixar claro que essa é a minha opinião, que todo brasileiro que possui esse direito à cidadania italiana, e quando consegue ela, eu acho que o brasileiro deveria vir aqui, pelo menos tentar, né, a ter uma vida na Itália, nem que seja 6 meses, um ano, ou enfim, mais tempo, mas que pudesse dar oportunidade para a Itália, né? Porque sim, claro, você deve estar pensando, mas Lucas, a cidadania não é gratuita, né? Você paga por isso. Sim, a gente paga por isso, é um direito nosso, a gente paga por isso. Só que ao mesmo tempo a gente tem que entender que, dependendo da cidadania, que é o caso, por exemplo, da Alemanha ou da americana, nem você pagando você consegue a cidadania. Então essa é uma questão de um acordo e de um direito que a Itália tem, né? Então a gente tem que também saber valorizar isso. Mas, de novo, essa é a minha opinião. Eu penso que todo brasileiro que consegue cidadania deveria pelo menos dar oportunidade para a Itália de vir aqui, morar um ano, conhecer a cultura, aprender o idioma, para poder, né, dar esse devido valor
contribuir com a economia local. Então acho que isso faria toda a diferença. A gente sabe que a gente está sendo atacado, né? Tentando tirarem o nosso direito da cidadania. Essa história já vem correndo há um bom tempo e eu realmente não sei que fim vai dar, porque eu não estou a par muito disso, mas quem trabalha com isso ou quem está entrando com os processos deve saber. Mas esse que eu sei que é um dos motivos que eles acabam criticando, né? Que está se tornando apenas um comércio, as pessoas tiram a cidadania para ir para outros países e não aprender o idioma da Itália, não vem morar na Itália, não vem contribuir com a Itália. Então, eu acho que isso casa com o que eu falei. Minha opinião, que todo brasileiro deveria dar uma oportunidade de conhecer a Itália e de aprender o idioma e de se inteirar mais na cultura. Agora sim, por que eu escolhi Bérgamo, né? No meio de tantas cidades, a Itália tem cidades bem conhecidas, né? A gente cita aí Milão, Roma, Bolonha, Firenze, Veneza, por exemplo, né? Que são cidades muito conhecidas. Mas por que Bérgamo? Eu sei que a maioria de vocês que está começando a estudar sobre a Itália agora, Bérgamo não é uma cidade muito conhecida, né? Claro, se você já está vendo alguns vídeos sobre a Itália, pesquisando sobre a Itália, você deve saber que Bérgamo é uma cidade muito requisitada. Mas as pessoas, no geral, ou quando estão fora desse meio, elas não conhecem essa cidade, não sabem da existência dela, né? Bérgamo, na verdade, não foi minha primeira opção. Quando eu estava fazendo as pesquisas, eu tinha optado por Torino, porque eu queria uma cidade que trouxesse para mim a qualidade de vida, que trouxesse uma estrutura de cidade meio termo, barra grande, e que ao mesmo tempo fosse uma cidade bonita, uma cidade gostosa de viver, certo? Quando eu estava pesquisando, eu tinha optado por Torino, né? Só que depois eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, começou a entrar outros detalhes aqui, eu comecei a ver alguns relatos das pessoas, relação de trabalho, que tem trabalho, porém não é tanto quanto se fala, tudo mais. Eu realmente não conheço Torino, a cidade de Torino em si, eu sei que tem outras ali cidades em volta que fazem parte da província, mas eu acabei pesquisando outras cidades para vir morar. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu entendi que as maiores oportunidades de emprego, ou a grande maioria das oportunidades de emprego, estava na região da Lombardia. Aí a gente já tem um ponto, né? Que é a região de Milão, tudo mais. Já tem um ponto a mais. Quando eu comecei a pesquisar, então eu vi um vídeo que falava sobre... Eu não lembro quem foi que postou exatamente, mas era um vídeo que falava que em 2024 Bergamo tinha ganhado como cidade com qualidade de vida para se viver. Opa, temos um ponto aí. Então comecei a pesquisar mais sobre essa cidade, certo? Esse ranking acontece todo ano, então em 2024 Bergamo ganhou como um primeiro lugar, mas em 2025, ano passado, ela tirou em quinto lugar, o que realmente é uma posição muito boa. Quando você para pensar em todas as cidades e províncias que tem na Itália, tirar em quinto lugar na qualidade de vida, que daí eles pegam vários fatores, a questão de emprego, de segurança, de saúde e tudo mais. Tu vê que a cidade tirou em quinto lugar, realmente é uma cidade muito boa, concorda comigo? Outro ponto também que me fez pensar sobre é a questão da localização estratégica, porque ela está muito próxima de Milão, então de Milão eu também consigo ir para outros lugares, né? A gente está próximo da Suíça, está próximo das outras cidades maiores aqui, então ela tem uma localização muito boa. Economia forte, nem se fala, ela fica na região da Lombardia, como eu já falei, uma região com ótima economia, então tem bastante oportunidade de emprego. Eu sei que aqui os empregos, em grande parte, tem voltado para a parte industrial, né? Então tem a parte metalúrgica ali e tudo mais, mas a área de transportes aqui também funciona muito bem. Tem bastante de vaga anunciada e tudo mais. A questão de turismo também funciona super bem, então é uma área extremamente rica de oportunidades. Então, sem dúvidas, eu tinha que vir morar para a Lombardia. O outro ponto que chamou minha atenção é que aqui na cidade de Bergamo eles têm um próprio aeroporto, que é um aeroporto internacional, então ele vai para outros países também. Eu pensei, opa, eu gosto de viajar e conhecer países, conhecer culturas. Eu acho que isso vai ajudar bastante nas minhas viagens, né? Obviamente, mesmo se não tivesse o aeroporto de Bergamo aqui, do ladinho, que é praticamente a 40 minutos daqui, você chega em Milão, tem o aeroporto de Milão, Malpensa, né, que é um dos maiores da Itália, se eu não me engano, o maior, tá? Se eu não me engano, é o maior. É um dos maiores aeroportos da Itália. Então também não seria um problema, mas, por sorte ou não,
ele tem um aeroporto próprio que faz voos para outros países e outras cidades. Então isso para mim caiu como uma luva, é extremamente perfeito. Eu já fui no Orion Center, que é na frente do aeroporto, então tu vê ali os aviões chegando e tudo mais. E da minha casa praticamente até lá eu demoro nem 40 minutos, eu acho, também, para me locomover de ônibus até lá. Então é muito perto e eu consigo fazer tudo com ônibus, assim, é bem tranquilo. Outro ponto importante que fez eu escolher é a questão da natureza. Bergamo está localizado hoje meio que em meio às montanhas, assim. Então tu consegue ver muita natureza. A cidade em si só, eu acho ela muito bem arborizada. Tem a Città Alta ali, que é a cidade, que é a parte histórica da cidade, que é muito linda. Toda medieval, assim, bem diferenciada. Mas por todo canto que você olha tem verde. O meu bairro também, ele é bem arborizado. Então isso facilita muito na qualidade de vida. Você sente realmente quando passa nas ruas que o ar é mais fresco. Esteticamente também é muito mais bonito, não sei vocês, mas eu acho cidades arborizadas a coisa mais linda do mundo. Então, eu acho que tudo isso contribui. Algumas cidades, algumas montanhas próximas aqui, tem as atividades de esquiar, atividades que envolvem neve, e já no verão tem bastante cachoeira aqui próximo, tem as trilhas que o pessoal gosta de fazer. Como eu falei também, é uma cidade bem localizada, então eu consigo me locomover por outras atrações ligadas à natureza. Muito próximo aqui também tem uma cidade que tem termas, então é algo que eu acho muito interessante. Tem bastante lagos aqui na proximidade também, então é uma cidade extremamente bem servida com a relação de natureza. E é claro que, além de tudo isso, Bergamo também tem uma questão histórica para minha família, porque a minha família, o meu antenato italiano, né, que se mudou, saiu da Itália e se mudou para o Brasil, ele é de Treviglio, que é da província de Bergamo, uma cidade aqui do ladinho. Então, acho que questão de 40 minutos também, 30 minutos eu chego ali. Eu quero ir lá gravar um vídeo e tudo mais. Eu acho que vai ser realmente bem emocionante, né? Tanto para mim quanto para minha família. Então, isso só contribuiu também para eu escolher Bergamo, para essa questão de proximidade, né? Essa questão de, é de onde minha família veio. Querendo ou não, pesa ali também na balança, a gente sabe que sim, né? A gente sabe que o coração bate mais forte para uma cidade que tem um significado histórico pra gente, né? Pode esperar que eu vou de certeza lá gravar um vídeo para conhecer melhor essa cidade, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Já deixa aqui o seu curtir e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Como eu falei, quanto mais curtidas e mais comentários que vocês deixarem aqui, vai me incentivar para gravar mais vídeos aqui sobre Bergamo e região, mesmo por toda a Itália, tá? Eu agradeço de coração mesmo. Muito obrigado por quem ficou assistindo até aqui. E até a próxima. Tchau!